Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o André Curvelo, sou gerente de desenvolvimento de firmware na Control ID. E eu sou o Guido Noleto, gerente de engenharia mecânica da parte de controle de acesso, especificamente bloqueios mecânicos. E hoje nós vamos falar para vocês um pouco sobre a ID Block Next, comentando aqui sobre desafios e as novidades que trazemos aí com essa nova catraca de controle facial da Control ID, que é um produto desenvolvido inteiramente pela empresa, tá? Tanto em questões mecânicas, pelo meu colega aqui Guido, como também pelo nosso time de hardware, time de software, ou seja, em todos os aspectos, mecânicos, elétricos e eletrônicos. E vamos apresentar para vocês a nossa ID Block Next, comentando um pouco aqui sobre desafios e as resoluções que nós adotamos aí para tornar possível esse produto, que é a nossa nova catraca facial, sensacional. Esperamos que vocês gostem dessa nova catraca. Realmente, foi um projeto feito com muito amor e carinho para que seja aí mais um produto de destaque, fazendo parte do portfólio de produtos da Control ID. É isso mesmo, André. A ID Block Next é um novo produto recém-lançado pela Control ID. Um dos pontos fortes dela é o design, que é moderno, inovador. A gente priorizou em manter o projeto de design que a gente já tem nas nossas linhas de produtos. Um outro ponto também que eu gostaria de destacar são as várias integrações que a gente tem na ID Block Next e nos preocupamos bastante em manter a linha de produtos que a gente já desenvolve há 17 anos dos nossos produtos para controle de acesso. Além do design inovador e moderno, a gente também tem a questão da quantidade de produtos integradores que a gente consegue colocar na nossa catraca, né? Que é o leitor facial, com 2 leitores faciais, um leitor facial. A gente também pode colocar biometria, a impressão digital, né? A gente pode também colocar antena para fazer a leitura de smart card e também com urna ou sem urna, né? E tudo isso nos preocupamos em manter o mesmo custo-benefício. Apesar de tantas tecnologias, a gente trabalhou para que deixasse um valor acessível ao mercado. Muito bom. E não só na questão ali do projeto mecânico, né? Um dos maiores desafios ali também na parte da ID Block Next diz respeito ali à alma do equipamento, né? Porque quem aí já teve a experiência de trabalhar com a integração da nossa catraca anterior, né? A ID Block V2 com o facial, sabe ali os desafios que é você integrar, né? Com diversos equipamentos para saber ali mapear a identificação em um sentido, em outro, pelo próprio painel ali de controle da catraca. E aí visando facilitar a vida dos integradores para desenvolverem soluções para utilizarem The Block Next, o time de firmware teve todo um trabalho para que, mesmo nas diversas combinações que o meu colega Guido aqui comentou, que você pode ter um facial, 2 faciais, biometria, urna e o que mais for, do ponto de vista de integração, a catraca como um todo vai se comportar como um único equipamento, um único dispositivo de rede ali que você referencia no seu software e aí você faz ali todo o aparato ali de cadastro de usuários, gestão de acesso, controle ali de giro do braço da catraca e tudo mais. Então isso facilita muito o desenvolvimento de soluções para integrar com a nossa catraca. Então não é só um novo corpo elegante com ótimo custo-benefício, mas também aí na perspectiva de integração, ela é muito mais facilitada nesse sentido. Muito bem, André. E complementando o que você falou, o desenvolvimento do design da ID Block Next, a gente pensou em todos os itens para já sair um produto adequado para todos esses tipos de integração e não ficou parecendo que foi algo improvisado. Então, a gente já tem todas essas soluções de fábrica e um design bem elaborado. Muito bom. E aí, conforme vocês forem ter a oportunidade de experimentar a nossa ID Block Next, né, vocês devem observar que sempre vai ter ali, do ponto de vista da integração, o dispositivo primário, que aí no caso ali é o responsável ali pela parte de interface com o controle e gerenciamento da catraca, né? E aí temos os outros dispositivos auxiliares ali que a gente chama de secundários. Pode ser tanto um outro ID Face, ela pode ter 2 faciais, né, para um sentido, outro sentido, ambos os sentidos por assim dizer. E até mesmo um embarcado ali que cuida também do gerenciamento de acesso feito na tampa, né? Como por exemplo ali a biometria, cartão na tampa, ou até mesmo a gestão ali, como o colega Guido que falou, né? A questão de você inserir ali um cartão na urna também, por exemplo. E aí tem uma questão muito interessante também nessa catraca nova,
que é a questão de energia, né, Guido? Então acho que vale a pena falar um pouco aqui sobre essa parte que é um diferencial muito bom. Assim, André, sobre a fonte, a ID Power foi uma fonte desenvolvida principalmente para a ID Block Next, porque ela contempla vários itens que são acoplados a ela e precisaria ser uma fonte mais robusta para atender todas as necessidades, né? A gente pode ter 2 leitores faciais, a gente tem as solenoides que podem atuar simultaneamente, a gente tem também aí o coletor de cartões, tem os LEDs laterais, então tem que ser uma fonte bem robusta para atender as necessidades da ID Block Next. Exato. E não só isso, né? Dá para você colocar a bateria no próprio corpo ali da catraca. Exatamente. Ela tem o espaço adequado para colocar na parte inferior da catraca a bateria, se necessário. E olha só, né? Então isso permite que você, com um produto só, você já tem ali a fonte de alimentação embutida, uma bateria para tornar ali a catraca operacional em casos que você tem instabilidade ali na rede elétrica, né? Uma queda de energia, a catraca já vai ter por si só um no-break ali, né? Sim. Da Control ID, né? Exatamente. A nossa ID Power. E isso realmente, assim, chamou bastante atenção, Guido. Eu vi nas feiras aí que a gente teve participando esse ano, né, na ISC, na ExpoSec e afins, nossa, realmente, assim, a atenção que chamou aí a ID Block Exatamente, Next. André. E, de fato, foi um desafio muito grande. A gente praticamente começou o produto do zero. Claro que a Control ID tem aí 17 anos de experiência, de expertise aí no mercado de controle de acesso. Então a gente pegou toda essa experiência da Control ID para desenvolver esse novo produto, mas foi do zero. A gente foi fazer pesquisa de mercado, a gente foi falar com os integradores, falar com empresas parceiras nossas, entender o que é a concorrência, quais pontos positivos eles têm, o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia colocar no nosso produto. E a partir desse momento a gente, de fato, com todas essas informações, com a participação de diretoria, marketing, pessoal do comercial, a gente começou de fato a desenvolver o produto, né? A gente iniciou com os designs, os primeiros esboços, né? Do equipamento, as peças plásticas, isso desenho, né? Desenho de peça plástica, estrutura metálica, e a gente passou para vários setores da empresa, a diretoria também avaliou, várias reuniões aconteceram, foi um projeto bem desafiador. E a princípio a gente fez um protótipo conceito, a gente fez a prototipagem 3D com as peças plásticas, para ter uma noção de fato o que é o produto, né? Nada melhor do que você ter o produto fisicamente ali na sua frente para você poder avaliar. A gente fez tudo isso com auxílio de software de CAD, né? Elementos de análise de elementos finitos também a gente usa um pouco, mas nada melhor do que você ter o produto ali pronto, com as peças plásticas, com uma estrutura montada para você estressar, para você testar. E nesse primeiro momento, que até então era um protótipo conceito, todos os setores da empresa puderam contribuir com melhorias, né? E aí a gente partiu para um protótipo um pouco mais robusto, que já seria um protótipo funcional, que a gente colocou para testar em campo, fizemos testes de estresse em mecanismos, na estrutura, ver se as peças plásticas estavam de acordo com a necessidade que a gente estava precisando ali. E depois de avaliar tudo isso, de fazer os testes, até mandar para clientes, a gente chegou em um produto final que ainda poderia sofrer alguma modificação, mas era um produto que já poderia virar um lote piloto. E foi um desafio muito grande, mas bem prazeroso, acho que todos na empresa estão bem contentes com esse novo produto. Exato, né? O que o Guido falou é porque, e pensando ainda mais na questão da catraca, né? É um tipo de objeto aí que você vê coordenando acesso por regiões aí que passam, que normalmente há um fluxo aí considerável de pessoas, né? E não espera-se que elas tenham o melhor carinho, né? É verdade. As catracas. Então as pessoas vão usar ali, passar com força, vai girar o braço, o braço também tem que ser resistente para barrar quando a pessoa não deve passar. Esse é um dos maiores desafios, né? Porque a gente tem locais que são instaladas as catracas, que o público, o usuário que usa esse equipamento, ele é um pouco mais cuidadoso. Em outros locais, não. Então, você tem que pensar no extremo, que é onde esses usuários vão e muitas vezes, por algum motivo do sistema, ele é bloqueado e ele vai com muita força e aí tem o esforço no braço, tem esforço no mecanismo, a estrutura pode torcer. Então, a gente pensou nisso tudo para ter um produto, de fato, bem robusto e bem dimensionado. Excelente.
E aí, do ponto de vista, voltando aí à parte da alma ali do produto, né, com a integração, dos diferenciais que a gente teve, então, nessa questão ali, além de toda a questão mecânica, né, do comportamento ali do braço, estrutura da catraca, né, é tornar fácil a vida do integrador, né, nessa unificação dos possíveis equipamentos que a gente tem. Então, se você for ver hoje a ID-Block Next aí, chegando ali para a instalação no local, vai sair do corpo da catraca um único ponto de rede, exatamente para facilitar. Às vezes vai ter ali, por exemplo, 2 faciais, mas sai um ponto de rede, porque ela já tem um switchzinho interno ali dentro dela, que nós fazemos ali já essa interligação entre os componentes, entre os dispositivos ali embarcados, tem comunicação com rede, mas para facilitar até a instalação no local, sai só um ponto de rede ali para colocar na infraestrutura de rede, né, da instalação. E para o integrador, ele sempre vai falar com o chamado dispositivo primário. Se você carregar ali, sei lá, 10 mil usuários naquela catraca, você vai falar só com aquele dispositivo primário e toda a nossa infraestrutura de software vai coordenar ali o sincronismo e a comunicação entre os dispositivos ali que fazem parte do corpo da catraca, para reconhecer usuários que venham em outro sentido, para validar ali regras de acesso, fazer o controle do giro do braço, da catraca, bloquear o braço quando não deve passar. Mas sempre o primário ali vai ser o alvo o objeto da comunicação pela nossa API, que já está atualizada para comportar aí a nova catraca. A nossa solução de software ID Secure já está atualizada também para comportar a nova catraca. E estamos aí realmente também muito orgulhosos, né? Digo assim, foi desafiador, Sim. mas também gratificante, e é um produto assim que eu olho com orgulho, né? Inclusive estava vindo assim aqui hoje para fazer esse bate-papo contigo, já passando até ali na portaria, vendo a catraca, falando, nossa, participei desse projeto aqui, ajudei a desenvolver esse produto, né? Sim, na verdade, você da parte de firmware, eu da parte mecânica, tem também o pessoal, a engenharia eletrônica, Nossa, tem é o pessoal verdade. de supply chain que ajudou muito a gente, pessoal de fábrica, os técnicos da empresa, pessoal de marketing, enfim, a empresa no todo ajudou bastante nesse projeto, né? E várias opiniões a gente teve com relação a esse produto, para facilitar, inclusive, a acessibilidade, o acesso, né, para manutenção, o acesso para fazer configurações, né, a questão de montagem em chão de fábrica também, porque a gente também consegue otimizar o nosso processo no chão de fábrica pensando em poucos componentes, menos parafusos, menos fios, deixar tudo mais integrado, mais enxuto, mais compacto, né? Esse é um dos desafios aí, o Guido menciona muito bem, né? Porque quando você pensa em um produto novo e você quer melhorar esse produto em diversos aspectos, tem muito chão até você ver ali o produto final, né? Então, se você facilita o próprio processo de fabricação, isso beneficia o custo-benefício do produto como um todo também. Exatamente. Né? Então, esse é um dos benefícios também da ID-Block Next, e ela também foi projetada, né, Guido, para facilitar a manutenção. Isso. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante também para a gente destacar, né? Porque agora é fácil, né? A remoção da tampa é um negócio ali que um pouco... Em pouco tempo você solta 2 parafusos, tira a tampa, você tem ali um acesso amplo ao equipamento, né? A placa principal, a placa de controle, ela já está logo ali, ela não sai com a tampa, ela é fixa, você tem um acesso fácil, uma visualização ampla do que tem ali, você tem os componentes laterais ali, que são os LEDs laterais também, que é simples de fazer manutenção, se precisar fazer retirada. E um ponto de destaque é o sensor de giro, o sensor que faz a leitura do posicionamento de parada do mecanismo. Ele não é mais um sensor óptico, ele é um sensor indutivo que garante aí uma precisão maior, uma robustez maior, né? É um ponto de destaque nesse produto, né? E a gente tem também as solenoides que inclusive já foram testadas exaustivamente em vários testes. A gente já tem mecanismo aí instalado e há quase 2 anos que a gente vem acompanhando o desempenho desse mecanismo, já bateu 1 milhão de ciclos já. Em laboratório a gente tem um outro mecanismo que já superou isso, então a gente está bem animado, bem otimista com esse mecanismo, com o solenoide, com os componentes mecânicos, com os componentes eletrônicos, com as placas fonte, que também não teve nenhum ponto a ser avaliado negativamente. O sensor indutivo também está tendo um comportamento excelente. Então, assim, é um produto que tem tudo para dar certo e já está dando certo já desde até esse momento, após esses testes que a gente fez em campo. Um ponto importante no mecanismo que é a forma como ele está trabalhando. Ele é muito suave quando o usuário passa. A experiência do usuário passando pelo equipamento é muito tranquila, é uma boa experiência. É um item que nos preocupamos bastante em deixar
o componente mecânico que gera essa suavidade, ele recebe polimento, tem um tratamento químico, um tratamento superficial bacana para poder garantir uma boa experiência do usuário na passagem no equipamento. Interessante. E você estava falando, a gente está falando da tampa, né? Mas também como é que chama ali a tampa que fica o coletor de urna? Sim, a tampa frontal. É uma tampa única, onde você, com uma chave, você abre a porta e aí você tem acesso à urna, se houver urna, claro, no equipamento. E você também tem acesso à fonte, que é uma proteção plástica que colocamos sobre a fonte para fazer a proteção, claro, do componente eletrônico e também fazer manutenção, se for necessário, desconectar um cabo, medir alguma coisa ali, né? É um acesso bem fácil, né? Exatamente. Outro ponto fácil, né? Rapidamente você consegue remover a tampa e com uma chave você consegue ter acesso ali ao painel também, se precisar, às vezes, fazer algum reparo, trocar bateria, ou instalar uma bateria, né? Às vezes a pessoa comprou sem a bateria, quer instalar também a bateria ali, por exemplo, né? É bem prático, assim, com pouco trabalho a pessoa já faz esse tipo de reparo. Exatamente. E assim, pensando no produto, no desenvolvimento do produto, nas características dele, a gente desenvolveu um produto bem robusto. Claro que a gente pensou lá atrás em reduzir peso, para reduzir custo, para reduzir tudo, para reduzir a questão do transporte, instalação, né? Mas mesmo com essa redução de peso, ele continua tão robusto ou igual ao produto que a gente tem atual, né? Então, assim, ganhamos em robustez e o peso também foi reduzido para poder ficar um produto mais fácil de lidar, de trabalhar, de montar, de instalar, né? A instalação também é um ponto importante, que o acesso à instalação agora, comparado com os produtos anteriores, ela é um acesso mais aberto, você consegue colocar chaves com mais facilidade, né? É um produto que, de fato, ele está bem dimensionado mecanicamente, eletricamente. Uhum. Então não se assustem aí, colegas integradores, instaladores, pessoal de campo, né? Esse produto ele tem uma eletrônica nova, né? Tem ali os ID Faces que são utilizados como parte da ID Block Next, que fazem o reconhecimento facial do equipamento. Mas a eletrônica de base da catraca, ela tem ali uma certa novidade, vamos dizer assim, mas não se assustem. Faz parte do nosso mecanismo de controle para tornar o produto melhor, para tornar ali prático essa interface entre os nossos controladores de acesso e o mecanismo de controle da própria catraca. E tão bom quanto isso, né, Guido, é a questão da possibilidade de ser um mecanismo flexível e versátil, facilitando, como a gente está focando bastante aqui, enfatizando bastante, a manutenção. Então vamos supor que há um problema em um dos IDFaces. Eu vou ter que comprar um IDFace específico de catraca? Não. Entre em contato ali com o seu representante, distribuidor, quem quer que seja, compra ali um novo IDFace, você vai colocar ele no modo controlador de catraca, assumindo ali o papel, como eu disse, primário ou secundário. Primário, sempre aquele IDFace que vai fazer contato com o contato principal ali com o controlador da catraca e com a nossa API, com o gerenciamento de controle de acesso. E o secundário é o IDFace que porventura vai assumir um papel ali auxiliar, identificando em outro sentido, e não necessariamente vai ser o controlador principal, por exemplo. Então, facilmente você pega qualquer IDFace, coloca ali no suporte apropriado com o devido cabeamento, né? E rapidamente você faz os ajustes ali pela própria interface para torná-lo parte ali do corpo da catraca, fazendo a identificação, os eventos e tudo mais. Novamente, mais um foco aí, a questão ali da praticidade que essa nova catraca então assume, né? Como um produto aí do portfólio da Control ID. É isso aí. E lembrando que a ID Block Next você tem a versão pintada em preto, né? E tem a versão com acabamento em aço inox escovado. Exato. Haverão algumas novidades, né? Mas essa a gente deixa aí a cargo aí dos nossos colegas do marketing anunciarem no devido tempo oportuno. É verdade. Não vamos dar nenhum spoiler, né? Mas esse ano ainda reserva alguma surpresa, meu povo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer aí acompanhar essas novidades que a gente trouxe aqui a respeito da ID Block Next. Qualquer dúvida, comentário, estamos à disposição. Entre em contato conosco. Será um prazer atender vocês, pessoal. Um abraço. Isso mesmo. Contem com o Control ID, sempre.